quero mostrar alguns dados para mostrar para vocês como está o Brasil e por que essa PEC da blindagem veio acontecer agora. No Paraná Pesquisas mostra que 61% da população brasileira tem medo de falar o que eles pensam nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Atlas mostra que para 42,8% da população brasileira, o judiciário é a maior ameaça à nossa democracia. Outra pesquisa mostra que 47,3% da população reconhece que o quê? Nós vivemos em uma ditadura do judiciário. E essas pessoas colocaram a esperança num dispositivo constitucional para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Estas pessoas que estão indignadas com essa ditadura do judiciário que agora já se tornou inegável, colocaram as suas esperanças nas eleições de 2026 para eleger uma maioria no Senado. E essa maioria no Senado pudesse fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, já que hoje, no Senado, há 41 senadores que assinaram o pedido do impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que só não foi para frente porque está sendo blindado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos a maioria do Senado que concorda que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Segura para mim, por favor, Domingos. Qual é a reação do Gilmar Mendes e dessa corte que foi criada para defender a nossa democracia? Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas no inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Quantos países democráticos, Cristonieta, a senhora sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. E por quê? Por que recentemente o Toffoli determina busca e apreensão na vara de Curitiba? A vara que colocou na prisão centenas de corruptos que hoje estão soltos novamente. Por que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Será que no momento de desespero, Gilmar Mendes vai lá e blinda, sabendo que chegariam até eles? Mas o pior de tudo, Bia Kicis, não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele, vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Se algo mais absurdo já aconteceu na história do judiciário brasileiro, eu não tenho conhecimento. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado, ponderado, técnico e imparcial. Coisas que essa Suprema Corte já demonstrou por inúmeras vezes que eles não são. Volto a dizer, nem a Venezuela nem Cuba teve a audácia de tomar uma decisão tão terrível, tão autoritária quanto essa que o Gilmar acabou de tomar. Eu espero que o Alcolumbre e que o Senado exerça a sua ação, exerça a sua prerrogativa de impedir que isso seja levado adiante. Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro,
se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado. Eu estou começando a achar de verdade que nós estamos diante do primeiro escândalo que realmente tem a capacidade de escancarar a podridão da Suprema Corte Brasileira. Já houve vários escândalos. Lembra daquele artigo da revista Cruzoé que mostrava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai em uma das delações dos corruptos e então de repente foi proibido publicar esse artigo e se criou o inquérito das fake news. Teve o caso também das movimentações financeiras suspeitas que foram descobertos por pessoas da COAF e aí de repente o Alexandre de Moraes mandou afastar todas essas pessoas. Mas dessa vez o escândalo não poderá ser colocado de volta na caixinha, nem engavetado, nem debaixo do tapete. Essa situação do Banco Master, Vorcaro, que financiava eventos no qual compareciam ministros do STF, ministro da Justiça Lewandowski, que financiava jantares com esses mesmos ministros, que contratava agências de advogados, escritórios de advocacia ligados a esses ministros, que coloca a esposa para defender este banco, o número de ligações fica impossível de se esconder. Então o cara é preso, imediatamente ele é solto. Parece que ele falou assim que se ele não fosse solto ele ia fazer delação. Muita gente importante entrou em desespero. Grandes figuras de Brasília, do judiciário brasileiro, entraram em literal, completo desespero. Imediatamente ele foi solto e aí começou uma sequência de ações para blindar um dos maiores calotes já feitos por um banco do Brasil. Então vamos lá. Toffoli atende defesa de Vorcaro e puxa caso do Banco Master para o STF. Isso mesmo. O Toffoli, o amigo do meu pai, puxou para si toda essa investigação. Curioso? E mandou colocar tudo em mais absoluto sigilo. A partir de agora, nenhuma operação, nenhuma diligência da polícia poderá acontecer sem a expressa autorização do Dias Toffoli. Resumindo, o caso foi blindado, o caso morreu, mas nem tanto. Porque nós temos aí uma CPMI do INSS e aparentemente o Banco Master está ligado ao roubo dos velhinhos e vai ser convocado na CPMI do INSS. Só que a situação dessa vez, ela foi tão escandalosa que até mesmo o Estadão, um dos jornais de maior circulação no Brasil, soltou essa nota que eu vou ler rapidinho com você. Caso Master toma rumo estranho. Aqui você vai ver que o jornalista, a imprensa, quer falar que isso é um escândalo absurdo, mas tem medo de ser perseguido. Então eles usam certos eufemismos, né? Eles tentam suavizar o peso da matéria. Eu vou te mostrar. Ao arrogar para si o controle da investigação de Daniel Vorcaro e ainda sob inexplicável sigilo, Dias Toffoli estimula uma percepção de acobertamento que só degrada a integridade do Supremo. Então tá, o Dias Toffoli está blindando um corrupto que tem medo de ser pego junto. O ministro Dias Toffoli arregou para o Supremo Tribunal Federal o controle da investigação de crimes financeiros envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ademais, decretou elevado grau de sigilo aos autos processuais, concentrando em seu gabinete o fluxo de informações sobre o caso. Essa decisão de Toffoli não resiste a um exame jurídico primário, muito menos ao confronto com o ideal de transparência que deve nortear os poderes da República. Olha só, eles finalmente pedindo que o sigilo seja quebrado. Nos sigilos dos outros inquéritos, das fake news, não, né? A defesa do empresário argumentou que Vorcaro teria mantido negócios com o deputado federal João Carlos Bacelar. Com base nisso, o empresário acionou o STF para tirar o processo da primeira instância da Justiça Federal de Brasília, em razão da prerrogativa de foro do parlamentar baiano. O Buzilis, que é o documento que cita Bacelar, como relevou o Estadão, diz respeito a uma transação imobiliária de 250 milhões que nem sequer foi consumada, além de não guardar relação com a investigação de fraude de venda de carteiras de créditos do Banco Master e do Banco de Brasília. Ou seja, deu um jeito de enfiar o nome do deputado federal ali, justamente para jogar isso para o STF, onde ele poderá ser blindado. A operação suspeita de que pode ter injetado 12 bilhões na instituição financeira controlada por Vorcaro. Mas, abstraindo-se a evidente falta de nexo casual, ou seja, mesmo não tendo nada a ver com nada, Dias Toffoli poderia perfeitamente ter mantido no STF somente a investigação de Bacelar, que é o que normalmente acontece.
deixando a cargo da primeira instância as providências relativas aos demais investigados sem prerrogativa de foro, como Vorcaro e seu sócio. Meu amigo, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo mais uma Lava Jato. Uma investigação na primeira instância que chega a grandes figuras, só que dessa vez o STF já está puxando para si e encerrando a investigação. O Dias Toffoli, né? Para piorar, ainda há o sigilo inexplicável. O artigo 5º, inciso 15º da Constituição determina, 50º, né, da Constituição, determina que a clareza solar que somente a intimidade ou interesse social legitimam a eventual restrição de publicidade nos atos processuais. Intimidade? Será que é porque é muito íntimo do Dias Toffoli e o Vorcaro? Mas resumindo, ora, enquadrar as atribulações judiciais do Sr. Vorcaro em quaisquer das alíneas acima requer muito criativa hermenêutica jurídica, ou seja, Dias Toffoli deu um salto carpado triplo da Ayano dos Santos para poder puxar para si essa investigação. As peripécias de Vorcaro transbordam de relevância pública. Bom, e aí continua o artigo dizendo, olha, não é normal isso. Basicamente, o artigo quis falar de uma forma que seja suave para ele não ser preso, porque no Brasil hoje é assim. O que o Dias Toffoli está fazendo é escancaradamente demonstrando que ele está com medo do que poderá ser escancarado, né, que poderá ser publicado nessas investigações. Então, para conter e proteger figuras importantes, Dias Toffoli puxa para si essa investigação. Isso é um escândalo que deveria ter meia hora no Fantástico desse domingo, mas não vai ter. Vai ter aí uma imprensa ou outra soltando um editorial, uma opinião, mas isso é um tremendo absurdo. A questão está envolvido também no INSS, no roubo do INSS. Vai ter que comparecer na CPMI do INSS. E como é que fica essa questão agora? Como é que vai esconder? Muito provavelmente Dias Toffoli vai dar habeas corpus para o Vorcaro, no qual ele poderá ir, mas não precisará falar nada. Isso é um verdadeiro escândalo. Na mesma semana que Gilmar Mendes acaba com a possibilidade de um impeachment de ministro do STF. Por que será? Será que tem alguma coisa a ver com o Banco Master? Será que na hora que chegou o Banco, o cara foi para cara, nós vamos ser tudo presos. Já sei, vamos blindar a gente aqui, ó. Ninguém vai poder pedir impeachment, ninguém vai poder prender a gente. Assim a gente pode roubar e fazer esquemas à vontade. A impressão que dá para nós brasileiros é de que é isso que aconteceu.